Notícia agora aqui no Viver Bem, lembrando a você que a campanha nacional de multivacinação, que começou no último sábado, termina amanhã. O objetivo do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos de idade. Os responsáveis pelas crianças devem comparecer a uma unidade de saúde, levando a carteirinha de vacinação, tá bom? Se você não tiver a carteirinha, perdeu, não sabe onde é que tá, leva, vacina, pega ali a comprovação de que você vacinou, tá? E depois você coloca ali, anexa junto à carteirinha, tá? Não perde essa oportunidade, não. Bom, nós estamos falando de fobia e Mônica, nós estamos recebendo a psicóloga Mônica Lengruber aqui no estúdio, já temos a participação das pessoas, 3323-6414, você pode ligar pra gente, tá? E passar a sua pergunta. A Esther Gomes, lá da Moreninha 3, em Campo Grande, ela tem pânico de escada rolante e ela sofre quando viaja e precisa usá-la. Ela diz que aparecem manchas roxas no corpo e quer saber se é hora de procurar ajuda. Acho que já passou da hora, com certeza. Porque é um sintoma fisiológico, são os primeiros sintomas que aparecem e a pessoa deve sim, porque ela já tem uma fobia específica. Olha, a Ana Crabe pergunta qual a melhor atitude do Departamento de Recursos Humanos em caso de detectar um candidato com diagnóstico de fobia social no processo de seleção. Mesmo atendendo a todos os perfis técnicos exigidos, barrar o candidato seria preconceito? Quer dizer, recursos humanos, e o que é fobia social? A fobia social, a pessoa não consegue se expor numa situação em que ela tenha muitas pessoas. Por isso que é chamado de fobia social. Falar em público, ir ao shopping em época de Natal, que tem que comprar, que é muito cheio. Então ela não consegue ter esse contato. Aquilo dá muito nervoso e ela passa mal mesmo, tá? São sintomas fisiológicos. Palpitação, a mão vai ficando suada, tem um pensamento de que vai morrer, é um pensamento de morte iminente. Confunde com síndrome do pânico? Na realidade, os transtornos de pânico, ele pode ser sim, ele pode vir junto com a agorafobia. Agorafobia? Agorafobia. Que é o medo de sentir medo. Gente. Então a pessoa passa por um processo, ele tem a crise de pânico em determinado local, aí ela não pode nem pensar naquele local porque... Medo de sentir medo de novo. Medo de sentir aquele medo de novo. Medo de água, de rio, medo de se ver no espelho. Ela tem crise de pânico. É a Sandra de Pascoal Silva. Ela pergunta se isso é fobia também. Quais são os sintomas? Ela tem que verificar. Eu tenho sintomas físicos e sintomas psicológicos, como esses que a gente tem falado aqui. Se a resposta for sim, for positiva, ela precisa sim de um tratamento. Isso é uma fobia específica. E esse tratamento, reforçando, passa sim por uma ida ao psicólogo, sim, ao terapeuta, e lá ele vai conhecer mais profundamente, e são sessões, são conversas semanais, sim, caso a caso. Quer dizer, com essas conversas, uma coisa simples, né? Se resolve o problema. Sim, as conversas e as técnicas, como eu tenho te falado aqui, que são as técnicas de exposição, são as técnicas de dessensibilização sistemática, de respiração diafragmática. A gente tem várias técnicas para que a pessoa possa, sim, minimizar e chegar a não ter mais comportamento fóbico. É um tratamento simples, cara. Simples, que né? as pessoas que é deveriam buscar. Quer ver uma coisa bem simples que a pessoa que está em casa pode fazer? Vamos ver já já. Você vai, e assim as pessoas vão ficar prestando atenção mais ainda, e eu quero chamar essa reportagem que você vai falar dessa simplicidade de tratamento, que vai servir também para a nossa personagem agora. A repórter Daniele Tomadon e o repórter cinematográfico Laudinei dos Santos foram conversar com a Leslaine. Ela tem fobia de sapo, de rã. Dá só uma olhadinha. Se para muita gente se deparar com um sapo, por exemplo, pode não parecer um grande problema, para a Leslaine, essa pedagoga que está aqui do meu lado, pode sim se tornar um pesadelo. É isso mesmo, Leslaine? Olha, é um desespero muito grande, choro, quem tá perto eu chego a arranhar, machuco, é um pavor. E quando é que começou esse pavor? Começou com mais ou menos 7 anos, né, numa chácara que minha tia trabalhava, lá que eu lembro do meu primeiro contato com o sapo. E eu lembro que ele entrava no quarto que a gente dormia, e aí eu via ela retirando aquele sapo enorme do quarto. E com o passar do tempo também, eu fui percebendo, com mais ou menos 12 anos, algumas brincadeiras, né? Um certo primo meu fez também, que me deixou apavorada. Certo dia chegou em casa e falou: Les, você não sabe o que eu trouxe aqui pra você?
Aí na hora já lembrei, o sapo. Achou que era um sapo. Já entrei em pânico, a minha amiga que estava em casa comigo, arranhei a coitada que estava do meu lado, o braço dela, comecei a chorar, fiquei apavorada e ele percebeu, né, o meu desespero. Não, é brincadeira, mas eu não ouvia mais nada. Quer dizer que se ficar ao relento, então, olhando as estrelas, numa chácara, é uma situação assim que não vai acontecer nunca. Nem pensar. Não, prefiro não arriscar. Bom, tá vendo, né? Ela vai perder, tá perdendo esses momentos de lazer gostosos, de ficar ao ar livre, numa chácara, numa fazenda, enfim, num lugar, num campo onde muito provavelmente vai ter sapo, vai ter rã, porque morre de medo disso. Precisa fazer tratamento. Precisa. As fobias precisam ser tratadas. E nessa simplicidade, um exercício para ela inicial, que ela pode, antes de procurar o terapeuta, é fazer uma respiração, que você respira, conta até 3, 1, 2, 3 e solta a respiração contando de 4 a 5. Respira 1, 2, 3 pelo nariz e solta pela boca devagarzinho contando até 5. Sim. Mas e como é que controla os pensamentos? Justamente. Aí vem aquela loucura. Teste e vocês verão. Façam isso e depois procure, obviamente, o terapeuta, porque precisa sim aprender a se controlar a controlar esse pensamento. Mas é uma coisa bem simples para você fazer no seu dia a dia. A pessoa não buscou tratamento ainda, faça o exercício da respiração, porque a respiração você tem que se concentrar para fazê-la. Então você tem que desfocar esse pensamento fóbico para por uma outra questão, outro pensamento. O que em geral o fóbico não faz. Não faz. Ele fixa o pensamento naquilo ao invés de deslocar o pensamento. A Leslaine, por exemplo, ela tem essa nossa personagem, que a gente acabou de ver a reportagem com ela, que tem pavor de sapo. Ela diz que quando se depara com um sapo, quem está do lado é que sofre, porque ela gruda no braço da pessoa, ela chega a arranhar. Quer dizer, os outros passam a sofrer também, né, com isso. Eu já relatei desde o início que eu tenho pavor de barata, né? Acabei de saber que eu tenho fobia mesmo. Eu pensei que fosse medo, pavor e fobia. Não, é medo ou fobia, né? Eu não mato uma barata, por exemplo. Não consigo matar, não consigo nem chegar perto. E a minha filha é pequena, eu acho que eu já passei esse medo para ela, porque eu já gritei quando vi uma barata, a pobrezinha ficou olhando, barata, ela não pode ver barata também. Você transfere de geração em geração. Porque é um comportamento que a criança adquire. Quer dizer, ela vê a mãe desde criança gritando perante aquele animalzinho, aquele inseto, e aí ela tem um aprendizado por meio do comportamento. O seu comportamento de gritar, então aquilo deve fazer muito mal, deve ser muito ruim, então aquilo ela vai crescendo com esse comportamento fóbico. Tem uma amiga minha que ela tem medo de lagartixa, sobe em cima da mesa, dá escândalo. Tem gente que tem medo de borboleta, de galinha, né? Tem gente que tem medo de galinha. Gente, é impressionante o quanto a fauna apavora as pessoas, né? Mas olha, não é só medo de animais, não, ou de situações, assim, de medo de gente. Imagine um deputado, né, que precisa se deslocar muito rapidamente e precisa viajar de avião, e só de pensar em entrar num avião já começa a ficar com medo. Pois é, o deputado Pedro Kemp nos relatou que morre de medo de avião. Daqui a pouquinho você acompanha essa história.